Olá, pessoal! Nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. O nosso grupo é formado por mim, Cecília Almeida, Maria Eduarda Fernandes, Micaele Godoy, Raíssa Carnelossi e Rafaela Lopes. Os objetivos do nosso trabalho é falar sobre o início da guerra, causa de estopim, ao longo da Revolução, que são a Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Legislativa, Convenção Nacional e Diretório, girondinos e jacobinos e encerramento da Revolução. Antigo regime. O Antigo Regime foi uma estrutura que permaneceu atuante até a Revolução Francesa. Nessa época, o governo era aristocrático, com o controle centralizado nas mãos de um monarca. Outros países da Europa também viviam sob esse regime, mas ele é comumente utilizado para identificar o Estado francês. No Antigo Regime ficou estabelecido o princípio monárquico. O rei ou imperador era uma figura sagrada. Na França, os reis também possuíam poderes de cura. Eles precisariam somente tocar na pessoa com enfermidade. Na figura do monarca, além da concentração de poderes e riqueza, estava a unidade religiosa. Havia a crença de que o rei tinha sido designado por Deus para liderar a nação. A monarquia estava rodeada de simbolismos e misticismos. Acreditava-se que a essência e a nobreza eram atributos imortais dos reis e permaneciam em suas gerações. O antigo regime estava dividido em três ordens: clero, nobreza e burguesia. Quando questões de interesse nacional precisavam ser discutidas, representantes dessas três classes podiam se reunir com o soberano. O soberano poderia considerar as opiniões de seus súditos ou não. Ele era soberano, ninguém poderia refutar suas escolhas, mas para garantir sua legitimidade e manutenção do regime, eles aceitavam algumas petições. Formação do antigo regime. Depois de uma guerra que durou 116 anos, conhecida como Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, a França ficou devastada. Essa batalha, que causou inúmeras mortes, começou em 1337 e só terminou em 1453. França e Inglaterra brigavam pelo trono da França. Mesmo em maior número, os franceses perderam importantes confrontos nessa guerra. Além da devastação causada pelos conflitos, não só a França, mas boa parte da Europa sofreu com a chamada peste negra. A França saiu vitoriosa da guerra, mas ainda tinha que lidar com os problemas internos do seu reino. Dispersos pela doença, guerra e devastação, os franceses também precisaram se reorganizar politicamente. Para se consolidar, os monarcas do antigo regime precisavam de apoio político e financeiro, pois tinham pretensões de expandir o território através da ocupação de colônias. Eles encontraram esse aporte na burguesia, uma classe em ascensão formada por comerciantes. Três camadas principais constituíram o antigo regime: o clero, a nobreza e a burguesia. Clero, também conhecido como o primeiro estado, era formado por abades, bispos, padres, frades e monges. Esse grupo representava 1% da população, possuíam muita força política e econômica. Nobreza, também chamada de segundo estado. Os nobres eram membros da família real ou tinham adquirido títulos através da compra. Essa categoria representava 2% da população. Burguesia, conhecida como terceiro estado. A burguesia da qual faziam parte os comerciantes, trabalhadores do campo e profissionais liberais, representava todo o restante da população. O capitalismo comercial, assim como as práticas mercantilistas, vigoravam na Europa. O antigo regime tinha um Estado centralizado. A função exercida pela Igreja Católica também foi muito importante. Com as bênçãos da Igreja, o monarca era o representante de Deus na terra. Ele e sua descendência tinham sido escolhidos de forma divina para governar o povo. Economia do antigo regime. Na perspectiva econômica, o Estado estava sendo sustentado através da exploração da burguesia e dos camponeses, pois eles eram os únicos a pagar impostos. Os franceses tinham adotado uma política mercantilista, comum na fase do capitalismo comercial. O acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, era considerado como sinal de prosperidade da nação.
A França já enfrentava uma crise econômica, mesmo assim ofereceu apoio na Guerra de Independência Americana e acabou agravando a situação. Para piorar a situação, uma série de colheitas ruins colocava em xeque a sociedade criada pelo antigo regime. Os camponeses e burgueses não conseguiam mais sustentar aquela situação. Uma crise política foi instaurada na França. Com pouco tempo, aconteceria a queda da Bastilha, um evento que mudou a história da França e afetou a todo o mundo, a queda da Bastilha. Esse lugar, que ficou conhecido por ser uma prisão, se tornava o símbolo da Revolução Francesa. Início da Guerra. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Esse período foi marcado de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos se evaporaram sobre um ataque sustentado de grupos políticos radicais das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. As casas reais da Europa ficaram aterrorizadas com a Revolução e iniciaram um movimento contrário, que até 1814 tinha restaurado a antiga monarquia, mas muitas reformas importantes tornaram-se permanentes. Em meio a uma crise fiscal, o povo francês estava cada vez mais irritado com a incompetência do rei Luís XVI e com a indiferença contínua e a decadência da aristocracia do país. Esse ressentimento, aliado aos cada vez mais populares ideais iluministas, alimentaram sentimentos radicais, e a Revolução começou em 1789, com a convocação dos Estados Gerais em maio. O primeiro ano da Revolução foi marcado pela proclamação, por membros do Terceiro Estado, do juramento do Jogo da Pela em junho, pela tomada da Bastilha em julho, pela aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em agosto e por uma épica marcha sobre Versalhes, que obrigou a Corte Real a voltar para Paris em outubro. Os anos seguintes foram dominados por lutas entre várias assembleias liberais e de direita, feitas por apoiantes da monarquia, no sentido de travar grandes reformas no país. Causas e estopim. A Revolução Francesa foi resultado direto da crise que a França vivia no final do século XVIII. A insatisfação popular com a crise econômica e política que o país vivia aliou-se com os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, em que o rei era Luís XVI. O poder de Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno, e a sociedade francesa era dividida em grupos sociais muito bem definidos. A composição social da França era a seguinte: primeiro estado, clero; segundo estado, nobreza; e terceiro estado, restante da população. Essa divisão social na França tinha uma clara desigualdade social, uma vez que primeiro e segundo estados possuíam privilégios que não se estendiam ao terceiro estado. E o terceiro estado, por sua vez, era misto e composto por diferentes grupos como a burguesia e os camponeses. Os camponeses viviam na pobreza, ao passo que a aristocracia francesa vivia uma vida de luxo. Para os burgueses, o privilégio da aristocracia do país era uma entrave para o desenvolvimento de seus negócios. Sendo assim, a desigualdade social é a primeira causa da Revolução. Toda essa situação de desigualdade agravou-se com a crise social que existia na França devido aos elevados gastos do país. O governo francês gastava 20% a mais do que arrecadava. Esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos no exterior. A existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise. A crise econômica na França aumentava cada vez mais, e a situação para as classes mais baixas se apertava. Tudo o que se sucedia já era suficiente para levar os camponeses à fome. E em 1788 e 1789,
o país ainda enfrentou um inverno rigoroso que prejudicou as colheitas e contribuiu para que o alimento ficasse mais caro ainda. Houve várias tentativas de reforma, mas não avançaram por causa da aristocracia francesa, que havia se mostrado resistente às possibilidades de reformas que viessem a retirar parte de seus privilégios. E assim, em 1789, a França vivia uma situação complicada, pois a crise econômica era grave e a pobreza e a fome levaram a população em estado de quase rebelião. A solução encontrada pela nobreza francesa foi convocar os Estados Gerais, uma reunião criada na França feudal e que era convocada só em momentos de emergência. Essa saída era agradável para a aristocracia francesa, pois nos moldes antigos do Estado Geral, primeiro e segundo estados uniam-se contra o terceiro. Entretanto, o terceiro estado não estava disposto a manter-se nos Estados Gerais, dentro dos moldes em que ele funcionava em tempos passados. Com isso, foi proposto pelos representantes desse estado uma alteração no funcionamento dos Estados Gerais. Em vez de o voto ser por estado, foi proposto que ele fosse individual. O rei francês não aceitou a proposta, e assim o terceiro estado rompeu com os Estados Gerais e fundou a Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de redigir uma constituição que proporia mudanças para a França, tornando-a uma monarquia constitucional. Quando Luís XVI tentou fechar a Constituinte, a população parisiense rebelou-se em sua defesa. No dia 12 de julho de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris. No dia 13, foi criada uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional, espécie de milícia popular. No dia 14, a população partiu para tomar armas e pólvora do governo e com isso atacou a Bastilha, antiga fortaleza convertida em prisão que era usada para aprisionar opositores dos reis franceses. No dia 14 de julho, então, houve a denominada Queda da Bastilha, em que a população francesa invadiu e tomou o controle da prisão, que era o símbolo da opressão absolutista. Depois disso, a revolução espalhou-se pelo país, alcançando novas cidades e chegando ao campo. Gerundino. O termo gerundino costuma se referir a um grupo político mais conservador durante a Revolução Francesa, que teve papel notável durante os períodos chamados de Assembleia Nacional Constituinte, nomeados pela região administrativa francesa, de onde muitos de seus membros eram originários, a Gerunda. Os gerundinos vinham predominantemente das camadas mais altas da burguesia, tendo assim uma origem social semelhante daqueles que seriam seus adversários políticos, os jacobinos. De fato, o líder dos gerundinos, Jacques Pierre, frequentará anteriormente o grupo jacobino. Nos primeiros anos da Revolução Francesa, os grupos ainda tinham mais semelhanças do que diferenças, lutando pela reforma como um todo do antigo regime. Tudo mudaria, porém depois da tentativa da fuga do rei Luís XVI com sua família em junho de 1791, enquanto os radicais jacobinos liderados por Maximilien Robespierre defendiam a destituição do monarca e a ascensão de uma república francesa. Os girondinos favoreciam uma monarquia do tipo constitucional, onde o soberano dividiria o poder com conselheiros selecionados. Em suma, os girondinos representavam agora os interesses moderados das classes mais altas, enquanto os jacobinos apoiavam-se nos desejos de uma participação política maior da população francesa. Embora os girondinos tenham procurado uma solução de compromisso nos meses que seguiam, a proposta de seus deputados, a família real fracassou em 1793. Luís XVI e sua rainha consorte Maria Antonieta seriam executados na guilhotina. A morte do rei desgastaria os girondinos, que viram seu espaço na Convenção Nacional reduzir-se rapidamente em meio a uma grave crise econômica e uma desgastante guerra antirrevolucionária contra outras potências europeias. Nessas condições, os jacobinos acabariam por assumir o controle da convenção em 2 de junho, passando a seguir e executar os girondinos como seu líder, Jacques Pierre.
O novo governo jacobino, entretanto, duraria pouco mais de um ano antes que os sobreviventes girondinos, aliados aos banqueiros e financistas que haviam enriquecido durante a guerra, pudessem derrubá-los executando Robespierre. Iniciava-se o período conhecido como Diretório, onde o poder executivo era composto por 5 diretores, eleitos para um mandato de 5 anos. Marcado pela crise política e econômica, o governo girondino enfrentou alta impopularidade após anular as medidas sociais jacobinas, além de sofrer várias tentativas de golpe do Estado. O mais famoso entre estes foi o chamado Conspiração dos Iguais, em 1796. Liderada por Draco Bappelhoff, a insurreição ambicionava alcançar a igualdade nas condições de vida ao abolir a propriedade privada. Denunciada, a conjuração foi desbaratada e Bappelhoff foi executado. Enfraquecido, o diretório rapidamente viu-se sem condições de manter-se viável contra os inimigos internos e a guerra externa. Sairia quando alguns diretores, juntamente com parte expressiva da burguesia, voltou-se para o jovem e popular general Napoleão Bonaparte, convidado-o para fazer parte do governo em outubro de 1799. Bonaparte, contudo, derrubaria o diretório e se instituiria como primeiro cônsul, posto que manteria até a sua eleição como imperador em 1804. Os jacobinos. O termo jacobino se refere comumente ao grupo político mais radical durante a França republicana, ao final do século XVIII. Que caracterizaria principalmente a segunda fase da Revolução Francesa. Os jacobinos também seriam conhecidos como montanheses, uma vez que ocupariam a parte mais alta da sala onde se reunia a Convenção Nacional. De início, os jacobinos eram apenas os membros de um clube moçânico, chamado Clube Jacobino, que por sua vez tinha tal nome por se localizar no convento de São Tiago, no original francês Jacques ou Jacob. Pertencia ao grupo alguns nobres e vários burgueses ricos. Entre estes encontravam-se importantes personagens para a Revolução, que em breve ocorreria, como Robespierre, que lideraria a facção girondina, e Maximilien Robespierre, que lideraria os jacobinos. Durante esta primeira fase do grupo, denominada pelo historiador Michel como jacobinismo primitivo, a cisão entre os dois grupos ainda era superficial. Como um todo, o clube defendia a monarquia constitucional e o voto censitário, pensando a revolução como uma mera reforma do antigo governo monárquico. Entretanto, após a tentativa de fuga do rei Luís XVI em junho de 1791, as discordâncias sobre o que deveria ser feito a respeito da família real levou à cisão do clube jacobino entre os moderados hesitantes quanto ao fim da monarquia e os democratas, muito mais radicais e idealistas em sua defesa da república. Durante a segunda fase, chamada de Vouvray, como jacobinismo misto, a cisão entre esses dois grupos aumentou cada vez mais, principalmente depois que os democratas se aliaram aos revolucionários populares, costumeiramente chamados de sans-culottes. Em julho de 1792, em uma reunião do clube, Robespierre pediu abertamente a destituição do monarca e o fim das eleições por voto censitário. Pouco depois, o palácio de Turrelias foi invadido e o rei foi preso juntamente com sua família. O fim da monarquia se tornaria oficial pouco depois, em 20 de setembro, quando foi proclamada a República da França. Contudo, seria apenas depois da execução
do antigo soberano ocorrida em 20 de janeiro de 1793, que o antigo clube jacobino, já renomeado como Sociedade dos Jacobinos, Amigos da Liberdade e da Igualdade, termo que marcou sua terceira e última fase, chamada simplesmente de jacobinismo, de 1793, encontrou as condições para tomar espaço dentro da Convenção Nacional, o novo e desgastado governo girondino. Em meio a uma grave crise econômica favorecida pela política liberal dos girondinos, a nova república perdeu rapidamente o apoio entre as camadas populares e a pequena burguesia, o que permitiu que os jacobinos assumissem completamente o controle do governo em um golpe ocorrido em 2 de junho. Pouco depois, os girondinos passaram a ser perseguidos. Esta convenção nacional, controlada por Robespierre, teve grande apoio da população em seu início, uma vez que criou leis fixando o teto para o preço de produtos, promoveu a reforma agrária e repartiu bens de nobre, além de obter vitórias decisivas sobre o exército contra-revolucionários. Entretanto, com o passar dos meses, a perseguição cada vez mais extrema dos jacobinos contra líderes populares afastou paulatinamente tal apoio. Ao mesmo tempo, as medidas econômicas intervencionistas do governo incomodavam a alta burguesia. Desta forma, os jacobinos tornaram-se politicamente vulneráveis e acabaram derrubados em um golpe ocorrido em 27 de julho de 1794. Robespierre morreria executado sem julgamento na guilhotina. Iniciava-se o governo conservador da alta burguesia gerondina, que duraria até a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1799. Lá no início da Revolução Francesa, entre julho e agosto de 1789, período marcado como Grande Medo, houveram conflitos que foram gerados pela falta de alimentos e impostos altos, onde camponeses atacaram os aristocratas, pedindo pelo acesso das comidas e isenção dos impostos. Então a burguesia tomou as seguintes decisões com o objetivo de controlar o povo. Dia 4 de agosto de 1789 foi decretada a abolição dos direitos feudais. E então, em seguida, foi convocada a redação da Constituição e foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789. Simplesmente dizia que todos os seres humanos eram iguais perante a lei, lembrando que igualdade para os liberais do século XVIII estendia-se apenas no âmbito jurídico e não alcançava uma dimensão democratizante. E nessa radicalização, a classe média e a burguesia assumiram posições conservadoras para controlar a ação do povo. Por outro lado, a nobreza e o clero fugiam de seu país por temer tudo o que estava rolando. Essa aristocracia francesa começou a ser abrigada nas nações absolutistas vizinhas, sobretudo na Áustria e na Prússia. A nobreza também começou a planejar a contra-revolução, com o objetivo de reverter tudo o que estava acontecendo na França. Até o rei francês Luís VI sentiu-se ameaçado. Planejou sua fuga com sua esposa em 1791, mas foi reconhecido quando estava em Varennes, próxima à fronteira com a França, e reconduzido para seu país. Antes disso, ele e sua esposa não tinham sido obrigados a abandonarem o Palácio de Versalhes e instalarem no Palácio de Tuileries. Além de atacar os privilégios da nobreza, a burguesia francesa também se voltou contra o clero, por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero, aprovada em 1790. Essa medida legal promoveu a separação do Estado e da Igreja, uma vez que os padres tinham de jurar obediência ao Estado. Essa medida e outras tomadas contra o clero lançaram-no para o esforço contra-revolucionário.
Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte estenderam-se até 1791, quando finalmente foi promulgada a Constituição da França. No texto da Constituição determinava-se o fim da monarquia absoluta e estipulava-se que a França era transformada em uma monarquia constitucional. Então a Constituição rechaçou a democracia excessiva através de um sistema de monarquia constitucional baseada em um direito de voto censitário dos cidadãos ativos. Economicamente, as perspectivas da Assembleia Constituinte eram inteiramente liberais. Sua política em relação aos camponeses era o cerco das terras comuns e o incentivo aos empresários rurais. Para a classe trabalhadora, a interdição dos sindicatos. Para os pequenos artesãos, a abolição dos grêmios e corporações. Com a Constituição de 1791, a Assembleia Constituinte encerrou seu período de funcionamento e foi substituída pela Assembleia Legislativa. Nessa Assembleia, consolidaram-se dois grupos políticos que possuíam visões bastante diferentes a respeito dos rumos da Revolução: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram uma parte da burguesia que acreditava que as grandes mudanças necessárias já tinham acontecido, e por isso possuíam uma visão mais conservadora. Já os jacobinos eram mais radicais. Acreditavam que as mudanças deveriam ser mais do que as que estavam em curso. A primeira reunião da Assembleia Legislativa iniciou-se em 8 de outubro de 1791, e a atuação dessa instituição durou até 7 de setembro de 1792. Nesse período, a França teve de lidar com a ação estrangeira contra a Revolução, pois a Áustria e Prússia, liderando os esforços contra-revolucionários, invadiram o país e forçaram a França a declarar guerra a ambos. As ações dos estrangeiros deviam-se pelo fato de que o processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por todas as nações absolutistas da Europa. Com a guerra, os jacobinos declararam pátria em perigo. Sendo assim, as tropas estrangeiras aproximavam de Paris e a população francesa começava a se armar para resistir. A guerra também contribuiu para a radicalização da Revolução e dando início a uma fase conhecida como o Terror. Esse clima de guerra fez com que os jacobinos e os sans-culottes tomassem frente da Revolução. E com isso, a monarquia francesa acabou sendo derrubada pelos sans-culottes, instaurando-se a República em 1792. Falando sobre a Convenção Nacional iniciou seus trabalhos a partir de 20 de setembro de 1792 e substituiu a Assembleia Legislativa. Os participantes da Convenção Nacional foram eleitos por sufrágio universal masculino, e com ela, a França transformou-se em uma república. Antes da posse da Convenção, o rei havia sido capturado e feito prisioneiro. Daí surgiu um grande debate, a execução do rei. Esse debate dividiu a Convenção, com os girondinos defendendo que o rei fosse exilado, enquanto os jacobinos defendiam que o rei fosse executado. O destino do rei e da sua esposa foi decidido quando foram encontrados documentos que atestavam o envolvimento de Luís VI com o rei austríaco, fazendo com que o rei Luís VI e Maria Antonieta fossem acusados de traição e guilhotinados em 1793. Os jacobinos criaram o Comitê da Salvação Pública, instituição em que eles tomavam as decisões mais importantes da França. Iniciou-se uma intensa perseguição a todos aqueles que, aos olhos jacobinos, representavam uma ameaça à Revolução. O regicídio foi uma dessas execuções voltadas para os que conspiravam contra a Revolução. Os jacobinos conseguiram colocar as massas populares sob seu controle. Mas a situação da guerra agravou-se com a execução de Luís VI. As nações absolutistas europeias ficaram indignadas com a execução do rei e reagiram formando uma coalizão para derrubar a Revolução na França.
Esse grande exército contra-revolucionário era financiado pela Inglaterra. O período em que os jacobinos, sob a liderança de Maximilien Robespierre, estiveram à frente da Revolução ficou conhecido como Terror. O nome faz menção à perseguição dos opositores por meio da Lei dos Suspeitos, que julgava e condenava aqueles considerados traidores com morte na guilhotina. Estima-se que cerca de 17.000 pessoas tenham sido mortas nesse período, em cerca de 14 meses. Então, apesar de todo o terror, conseguiram resolver problemas imediatos da França, pois estabilizaram o valor da moeda francesa. Aumentaram o exército francês gastando menos, conseguiram derrotar as tropas que tinham invadido a França e conseguiram estabelecer a situação das rebeliões pelo país. De toda forma, essa atuação radical dos jacobinos gerou uma reação natural dos girondins, que conspiraram e articularam, com o apoio da alta burguesia da França, um golpe contra os jacobinos, conhecido como Reação Thermidoriana, e que aconteceu em 1794. Com esse golpe contra os jacobinos, muitas medidas por eles foram revertidas, e a liderança jacobina, incluindo Robespierre, foi sumariamente guilhotinada. O Diretório substituiu a Convenção em 1795, durante um período em que a Revolução esteve nas mãos dos girondinos e da alta burguesia francesa. As medidas mais radicais tomadas pelos jacobinos foram revogadas, inclusive retorno do voto censitário. Nesse momento, os girondinos usaram frequentemente da força para conter o povo e resistiram a inúmeras tentativas de golpes. A situação da França permaneceu instável, e isso fez com que a alta burguesia francesa visse no autoritarismo uma esperança para resolver a situação da França. A população estava insatisfeita, a economia estava ruim e a guerra continuava a ameaçar o país. Então a ditadura foi vista como uma solução. A imagem de uma figura forte e autoritária surgiu como possibilidade de resolução dos problemas franceses, e disso nasceu o apoio de Napoleão Bonaparte, general do exército francês, que liderava as tropas francesas contra coalizões internacionais. Com isso, Napoleão organizou um golpe e tomou o poder em um evento conhecido como Golpe de 18 de Brumário, que aconteceu em 1799. O radicalismo surgiu na Revolução Francesa, com ele rompeu com o chamado do Antigo Regime. No entanto, seu desenvolvimento foi marcado por muitas ações extremistas. O grupo chamado Jacobinos defendia a radical estruturação das formas de uma eleição e da ordem social. O período que estavam no poder no desenvolvimento da Revolução Francesa marcou a fase de terror, pois os jacobinos se poupavam dos meios extremos para incentivos de suas reformas. Contudo, muitas pessoas perderam as suas cabeças com a utilização de guilhotina, que eliminava os oponentes representantes dos status quo, entre eles o próprio monarca francês da época. Paris ficou literalmente coberta de sangue naquele período. A França não exportou o seu radicalismo, mas também uma nova concepção social para o mundo ocidental, que relatou o comportamento de muitos grupos políticos. Principalmente o radicalismo é visto como uma variante do liberalismo, com práticas muito associadas ao movimento da esquerda. Ainda no meio da Revolução Francesa, o radicalismo alcançou a Inglaterra e orientou o partido Whig. Ao passar do século XIX, a Itália e a Espanha também passaram pelo radicalismo, defendendo políticas democráticas e revolucionárias. Assim, essas ideias foram reunidas e centralizadas no pensamento de um dos filósofos mais importantes da história da humanidade, Karl Marx. O chamado marxismo fala sobre a luta de classes e prega a superação do capitalismo por meios radicais que devem tomar conta da classe burguesa. Em geral, o radicalismo aconteceu por conta dos jacobinos, que queriam uma reforma imediata. Queriam implantar uma república, mas com isso fizeram uma revolta muito grande e sangrenta por toda a França.
Em 9 de novembro de 1799, Napoleão toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul da França. Esse golpe tem o apoio da burguesia, que enxerga em Napoleão um aliado de seus interesses econômicos. Nesse momento, termina a Revolução Francesa. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado.